Hoje nós iremos abordar um assunto bastante delicado e atual aos nossos dias, que é sobre a pedofilia e o abuso sexual. A psicologia traz muitos estudos e pesquisas sobre o perfil psicológico e comportamental de indivíduos que cometem tal ato. E entender como funciona a mente de um abusador e pedófilo pode ajudar a abrir discussões e diálogos sobre intervenções que abrangem todas as estruturas da sociedade. Por isso eu te convido a me acompanhar nessa conversa e analisar junto comigo esse comportamento tão complexo que os abusadores e pedófilos possuem. Peço que você tenha bastante atenção durante os minutos desse vídeo e após a vinheta nós vamos começar. A violência infantil possui suas raízes de formação desde a Idade Antiga, percorrendo um vasto processo histórico com diferentes transformações até os dias atuais. No Oriente Antigo, o Código de Hammurabi, em seu artigo 192, previa o corte da língua do filho adotivo se esse dissesse aos seus pais adotivos que eles não eram seus pais. Em Roma, sobre a vigência da Lei das 12 Tábuas, um pai poderia matar um filho que nascesse disforme mediante o julgamento de 5 vizinhos. Na Idade Média, a educação dos filhos ficava por conta dos religiosos, com a utilização de castigo, punições físicas, espancamento com chicotes e ferro. E na Revolução Industrial, o abuso era representado pelas extensas horas de trabalho em condições degradantes em que as crianças eram expostas. Na sociedade contemporânea, Márcia Terezinha Moraes afirma que a violência infantil é alarmante e está presente em todos os níveis sociais, sendo que na população carente esta causa mais impacto, ferindo inclusive os princípios da dignidade da pessoa humana presentes no artigo 5 da Constituição Federal de 1988. O Brasil lidera o ranking de violência contra criança e adolescente na América Latina, sendo o lar o local que mais apresenta riscos para a criança. Nesse contexto, surge um questionamento quanto à relação familiar no século XXI. A família tem como função primordial ser o núcleo que oferece proteção e assegura os direitos básicos como alimentação e educação. No entanto, esta vem oferecendo um lar com tais garantias ou tem sido um ambiente onde descuidos e agressões, incluindo as sexuais, têm sido mais comuns. Nesse contexto, desenvolver a educação, principalmente a educação sexual, é a maneira mais indicada para que seja mudado o quadro de violência infantil no Brasil, visando que é extremamente necessário conscientizar as vítimas sobre o que se enquadra como violência, pois na maioria das vezes esses atos abusivos são praticados por entes familiares. E tais situações são consideradas como castigo, exercício de poder familiar ou até mesmo demonstração de carinho. No atual cenário, a terminologia pedofilia é amplamente utilizada para descrever um abusador sexual infantil. No entanto, há de se notar de que a pedofilia é um transtorno parafílico e nem sempre implica em atos ilícitos. Ou seja, nem todo pedófilo pode ser considerado um agressor sexual. Sendo assim, os portadores de tal transtorno podem manter uma vida comum sem cometer qualquer ato criminoso. No entanto, a figura do abusador traz consigo diversas motivações para o crime, não estando necessariamente atrelado ao transtorno. Logo, o estudo das duas imagens se faz necessário para estabelecer um contraste e propor iniciativas para a redução e identificação de abusadores sexuais contra crianças. A pedofilia é um transtorno parafílico caracterizado como um tipo de desvio na atração sexual de um indivíduo. O Catálogo Internacional de Doenças, o CID, a codifica como um F654. A pedofilia pode ser definida como uma preferência sexual por crianças menores de 14 anos. Alguns pedófilos atraem-se apenas por meninas, outros por meninos e, em alguns casos, por ambos os sexos. O portador do transtorno ele pode ter a capacidade de controlar seus impulsos, a chamada capacidade volitiva comprometida. A dificuldade para a identificação e tratamento desse transtorno é alta. Por exemplo, mulheres são raramente identificadas como portadoras desse transtorno. Conforme descreve o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5 2014, a prevalência na população do transtorno pedofílico é desconhecida. A prevalência mais alta possível para o transtorno entre os indivíduos do sexo masculino é de cerca de 3 a 5%. E a do sexo feminino, a prevalência é ainda mais incerta, embora seja uma fração pequena
daquela observada do sexo masculino. O indivíduo diagnosticado pode manifestar as fantasias sexuais, mas jamais concretizá-las. Nessa diapação, existem alguns fatores que são apontados como facilitadores da concretização do comportamento desviante conforme o DSM-5 2014. Dentre elas, estresse psicológico intenso, doenças afetivas e abuso de substâncias psicoativas. Sendo assim, o portador do transtorno submetido a alguma dessas condições torna-se um abusador em potencial. O nascimento do transtorno ainda não possui uma explicação completa, sendo um tema rico em discussões no âmbito da psicologia e da medicina. Alguns autores relacionam o transtorno a aspectos pessoais do abusador, como por exemplo o abuso sexual e a violência doméstica. E se tais fatores ocorrem no âmbito familiar, o risco é aumentado. Nesse debate, outros estudos sugerem que as experiências sexuais abusivas precoces se relacionam diretamente com a estima pedofílica no futuro, havendo diversas contradições. Enfim, o pedófilo é um indivíduo portador do transtorno pedofílico, nem sempre exteriorizando as características e concretizando os desejos inerentes ao transtorno. O abusador da criança poderá ou não apresentar o transtorno, em muitos casos sendo apenas um oportunista. Em primeiro lugar, é muito mencionado de que nem todo abusador é um pedófilo, ou seja, não agem motivados por uma doença, e sim pelo prazer de fazer mal àquela criança. Falar sobre abuso infantil é um tema muito complicado, pois envolve vários tabus, como a casa como local seguro, incestos, crianças como agente sexual. Um pedófilo pode ser sempre um abusador sexual, mas um abusador sexual pode não ser um pedófilo. Nesse contexto, estabelecer essa diferença é muito importante. No entanto, sempre quando o adulto utilizar o menor para satisfazer os seus desejos sexuais, deve ser considerado preferencialmente abuso sexual e não pedofilia, tendo em vista de que o abusador sexual infantil faz vítimas crianças de qualquer idade, enquanto o pedófilo abusa de crianças em idade pré-puberal, ou seja, menores de 12 anos. Abusar, de acordo com o dicionário, significa uso mal, excessivo ou injusto, fazer abusar da própria força. Nesse segmento, é possível conceituar o abuso sexual como um delito que consiste num atentado contra a liberdade sexual de uma pessoa, que não dá o seu consentimento para a prática. O abuso sexual infantil é uma forma de violência que inclui atividades sexuais com o menor. Uma criança não pode consentir qualquer forma de atividade sexual em qualquer idade. Quando o indivíduo se envolve com uma criança dessa maneira, está cometendo um crime que pode ter efeitos duradouros sobre a vítima por muitos anos. O abuso sexual infantil não precisa incluir o contato físico entre o agressor e uma criança. Algumas das formas de abuso sexual incluem exibicionismo, expondo-se ao menor, carícias, relações sexuais, ou seja, estupro, masturbação na frente de um menor ou forçar o menor a se masturbar, chamadas telefônicas obscenas, filme de crianças, tráfico sexual ou qualquer outra conduta sexual prejudicial ao bem-estar mental, emocional, físico de uma criança. E os molestadores de crianças podem ter vários motivos para o seu crime. Diferentemente do pedófilo, seus motivos nem sempre são de origem sexual ou têm pouco a ver com o desejo sexual. O molestador não tem uma genuína preferência sexual por crianças e, em geral, foram vítimas de outros tipos de abusos em sua vida, sendo este comportamento a continuação do processo pelo qual ele foi tratado, causando nele baixa autoestima e baixos padrões morais. Os abusadores oportunistas não são pedófilos. Os abusadores praticam crimes contra a criança e aproveitam da situação para satisfazerem os seus desejos sexuais com a mesma, sendo que poderia satisfazê-los também caso se tratasse de um adulto. No entanto, esses sujeitos abusam de crianças por outras razões e não unicamente para a satisfação sexual das características infantis. São abusadores ocasionais que agem assim por conveniência ou até mesmo por coincidência, buscando alvos fáceis. Existe muito assunto sobre esse tema, mas eu vou deixar para os próximos vídeos que virão. Vou deixar nas minhas descrições as fontes e referências caso você queira se aprofundar melhor e alguns vídeos que já publiquei aqui no canal que se relacionam com o tema que nós conversamos aqui hoje. Com certeza já considero esse vídeo um dos mais difíceis de gravar, não somente pelo fato de ser um conteúdo bastante complexo e cheio de minuciosidade, mas por ser uma questão que ainda precisamos resolver como sociedade. Espero ter conseguido esclarecer algumas coisas sobre pedofilia
pedofilia, abusos sexuais, que são questões que a gente tem visto bastante nas redes sociais e na vida de muitas pessoas. Isso acontece de verdade, isso não é somente literatura. Se inscreva no canal e me siga no Instagram para você ficar por dentro das novidades e te aguardo no próximo vídeo de semana que vem, tá bom? Fica um beijo do Paulo para todos vocês e até mais.